Olá, você confere agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E a inflação oficial desacelerou em junho, de acordo com os dados do IBGE, mas a taxa acumulada em 12 meses é a maior em 5 anos. Puxado pela alta da energia elétrica, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é a inflação oficial do país, ficou em 0,53% em junho. Segundo o IBGE, a alta é menor do que a registrada em maio, mas ainda é o maior resultado para o mês desde junho de 2018. O indicador acumula alta de 3,77% no ano e 8,35% nos últimos 12 meses, a maior taxa desde setembro de 2016. Dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, 8 tiveram alta em junho. O maior impacto veio do grupo habitação, principalmente por causa da energia elétrica, que subiu 1,95%. A meta central do governo para a inflação em 2021 é de 3,75%. O intervalo de tolerância varia de 2,25% a 5,25%. Para 2022, o mercado financeiro estima uma inflação de 3,77%. A meta central de inflação vai ser de 3,5% e deve ser cumprida se oscilar de 2% a 5%. Em um discurso, o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira, durante cúpula de chefes de Estado dos países membros, que o bloco não pode ser visto como sinônimo de ineficiência e que o Brasil tem pressa para ver mudanças nas regras. O Brasil assumiu a presidência do bloco hoje. E olha só, a CPI da Covid ouve hoje a ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, Franciele Fantinato. Ela afirmou à comissão que deixou o cargo depois da politização em relação à vacina. Em depoimento à CPI da Covid, Franciele criticou a falta de doses de vacina e de campanhas publicitárias efetivas em prol da vacinação. Ela disse que decidiu pedir exoneração do cargo por questões pessoais e após identificar o movimento de politização da imunização. A vacinação é uma evidência muito forte de que tem resultado. Quando começa a se tratar o tema em relação à vacinação, onde se coloca em dúvida essa prática, tendo o aval da Anvisa, tendo o aval em relação aos estudos, isso pode trazer prejuízos para a campanha de vacinação. E essa politização do assunto chegou num limite em que eu decidi caminhar com as minhas questões pessoais. A ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde afirmou que enfrentou muitas dificuldades diante do cenário de falta de vacinas para toda a população. Nesse cenário de escassez, precisamos fazer uma campanha fragmentada. Essa campanha fragmentada precisava de uma comunicação muito clara para que ela pudesse acontecer de forma única no país, de forma uniforme. E a gente verificou que a falta de comunicação, nessa dificuldade de fragmentação de grupos, pode ter trazido algum prejuízo para a campanha de vacinação. E nos destaques internacionais, o exército israelense demoliu uma casa na Cisjordânia ocupada que pertencia a um palestino-americano acusado de assassinar um estudante. Montazer Shalabi, de 44 anos, foi preso no início de maio. Ele é acusado de ter atirado um carro contra pessoas que estavam em um ponto de ônibus próximo a Nablus, no norte da Cisjordânia, ferindo 3 alunos de uma escola talmúdica na colônia israelense de Itamar. Um deles, Yehuda Guetta, de 19 anos, morreu devido aos ferimentos. Em uma apelação à Suprema Corte de Israel, a ex-mulher do réu, Sana Salabi, afirmou que o suspeito não morava mais no local desde que se mudou para os Estados Unidos após um novo casamento. A demolição me afetou muito, causou muita dor, mas isso não vai nos derrotar. Estamos sendo pacientes e estávamos esperando por isso. Deus vai nos recompensar.
والله راح يعوضنا إن شاء الله. De acordo com o exército, durante os trabalhos de demolição, cerca de 200 manifestantes jogaram pedras contra as tropas israelenses, que responderam com meios de dispersão antidistúrbios. E os supostos assassinos do presidente do Haiti foram presos ontem. A polícia do Haiti divulgou na noite desta quarta-feira que realizou uma operação na capital Porto Príncipe para desmantelar o grupo que atacou e matou o presidente Jovenel Moïse. Segundo a polícia, 4 homens foram mortos e 2 foram presos após o assassinato. 3 agentes feitos reféns foram libertados. A informação é do diretor-geral da polícia haitiana, Leon Charles, em um comunicado. Ele acrescentou que a polícia perseguiu os assassinos imediatamente após o tiroteio contra Moïse, sua esposa, que ficou ferida, mas sobreviveu ao ataque em sua residência em Porto Príncipe na manhã desta quarta-feira. Jovenel foi assassinado em um ataque armado, um crime que agrava a crise política do país, a nação mais pobre das Américas. E falando sobre esporte, olha só, o governo japonês anunciou que não haverá espectadores nas instalações dos Jogos Olímpicos em Tóquio por causa do aumento dos números de casos do coronavírus na capital do país. O governo disse que nas poucas áreas onde vão ocorrer eventos fora de Tóquio, a decisão sobre espectadores caberá ao município anfitrião. Originalmente, os Jogos de Tóquio teriam sido uma chance de ter estádios cheios de espectadores, de nos sentirmos unidos às comunidades locais e de sentir o verdadeiro poder dos esportes. É uma pena que teremos de realizar os Jogos em uma capacidade limitada por causa da propagação do coronavírus. Sinto muito por quem comprou ingressos e pela população ansiosa pelo evento. A Olimpíada vai ser realizada entre 23 de julho a 8 de agosto. Há apenas 2 semanas da cerimônia de abertura, o número de infecções por coronavírus aumenta na capital japonesa, com considerável avanço dos casos da variante Delta. A cepa representa 30% das infecções. Em torno de 11 mil atletas de cerca de 200 países são esperados para os Jogos de Tóquio, adiados no ano passado por causa da pandemia. Embora o arquipélago japonês tenha sido relativamente pouco afetado pela pandemia de Covid-19, com cerca de 14.900 mortes registradas oficialmente desde o início de 2020, seu programa de vacinação avança de forma bastante lenta. Pouco mais de 15% da população foi totalmente vacinada até agora. E os membros do júri, atores e diretores estão comemorando a realização do Festival de Cannes. Apesar das rígidas condições sanitárias impostas aos participantes, as estrelas puderam posar em frente às câmeras sem o uso de máscaras. Uma grande alegria, um alívio poder voltar aos cinemas, ver a vida acontecendo novamente. Não só no cinema, mas em todos os lugares da França e em todo o mundo também. É muito agradável e é um verdadeiro prazer poder descobrir filmes novamente pela primeira vez e apreciá-los. O diretor brasileiro Kleber Mendonça Filho, membro do júri do festival nesta edição, fez questão de lembrar da situação vivida no país natal. É dito que é sempre melhor quando estamos juntos. É isso que estou recebendo desde o primeiro dia. Tem sido muito difícil no meu país, no Brasil. Estamos muito isolados. E aqui estou passando por uma situação completamente diferente. Então tem sido lindo. Vamos ver como vai seguir. Na primeira noite do evento, a americana Judy Foster recebeu a Palma de Ouro de honra 45 anos depois que a atriz e diretora pisou pela primeira vez em Cannes com o filme Taxi Driver, de Martin Scorsese. E essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco às 5 da tarde com Maria Alice Dias. Obrigada pela companhia.